Pessoal, vamos falar sobre resolução de questões relativas à execução dos contratos semana 6, dia 5. Primeira questão, já tem uma casca de banana aqui. Pessoal, essas questões relativas à execução de contratos administrativos são, eu diria, que as questões que menos tem probabilidade de cair na sua prova, ok? De tudo que nós já vimos de direito administrativo, inclusive. Por quê? Porque ele vai tratar muito sobre obra, recebimento provisório definitivo relativos a obras. Isso vai cair muito para o pessoal de auditoria e o pessoal na área de engenharia e de obras, ok? Mas, de toda forma, vamos verificar que o examinador pode, muito difícil, mas pode cobrar, e você vai ter aí plenas condições para a resolução dessas questões, ok? Mas não é um tema muito fácil, não. Aliás, é fácil, mas é chato. Vamos ver? Olha só. Recebimento provisório. Deve ser realizado por... deve ser realizado por uma comissão mediante um termo assinado pelas partes no prazo máximo de 15 dias após o contratado ter informado por comunicação escrita que a obra fora encerrada. Então o que ele está me dizendo aqui? Que nós temos dois tipos de recebimento, o provisório e o definitivo, certo? O recebimento provisório é aquele que você vai atestar que o serviço foi prestado, e o definitivo você vai verificar se foi atendido as especificações, se a empresa cumpriu com as obrigações previstas na execução dos serviços constantes no contrato, ok? Então o recebimento provisório seria um negócio mais rápido, mais célere, mas ele não dispensa o recebimento definitivo. Vamos ver o que diz o artigo 73. Olha, em se tratando de obras e serviços, vai ter o que? Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado assinado pelas partes até 15 dias da comunicação escrita do contratado. E o que está dizendo aqui? Que, olha, deve ser realizado por uma comissão, e aqui está dizendo pelo responsável por seu acompanhamento. Então não carece de comissão. Então esse deve que está errando, que está trazendo a incorreção dessa questão. Então o prazo está correto, certo? As condições ali após o contratado ter informado por comunicação escrita que a obra for encerrada também está correto. Ok, comunicação escrita do contratado. Perfeito? Mas o que ele errou foi esse aqui, o responsável não precisa ser uma comissão. Quem precisa ser comissão? Quando for o que? O termo de recebimento definitivo, então aí sim vai ter uma comissão designada pela autoridade competente para assinatura desse atestando que esse serviço ele foi prestado em conformidade com o edital ou o contrato. Questão 2, esse aqui eu coloco para você para tomar nota, porque ele vai trazer um entendimento divergente do que nós vimos uma questão passada, e essa aqui será uma questão mais recente, cobrada em auditoria também aí, 2017, eu sugiro que você tenha esse entendimento que é do TCU, ok? Que ele vai falar que no âmbito público a suberrogação do contrato poderá ser efetuada, mas será condicionada à ratificação da responsabilidade de forma solidária entre as partes. O TCU diz que não pode ter suberrogação em contratos, ok? Olha só o que ele diz. Suberrogação consiste na entrega da totalidade do objeto contratado a terceiro alheio à avança, alheio ao procedimento licitatório. Vai dizer que na suberrogação a pessoa estranha ao ajuste firmado assume, sem ter participado de uma licitação, todos os direitos e deveres consignados no contrato inicial, afastando qualquer responsabilidade do contratado. Não encontra amparo na lei de licitações a suberrogação, ok? Então esse é o entendimento que nós temos que levar agora para a prova, o entendimento mais recente. Questão 3, vamos ver o que ele pede lá. A empresa vencedora do certame licitatório teve direito
ao reajustamento a contar do dia 1º/4. O direito ao reajuste é a partir do que? Do recebimento lá pela administração da proposta, o orçamento do fornecedor. Orçamento, ok? Então, a partir da data do recebimento da proposta ou do orçamento. Vamos ver. A obra aqui no edital de licitação havia estabelecido que para efeito do reajustamento do contrato seria utilizada a data da apresentação da proposta. Então aqui, ó, data da apresentação da proposta da empresa foi dia 1/1/2016. O contrato foi assinado 1/4/2016. Ele está perguntando aqui agora, a empresa teve direito a 1/4/2017 ou 1/4, 1/1 ou 1/1/2017? Qual as duas datas? Esta data aqui é a data da proposta, da apresentação da proposta. Então aqui, ó, a apresentação da proposta foi dia 1/1/2016. Inclusive era num feriado, nem tinha como colocar isso, a data da apresentação da proposta, mas tudo bem, né? Só esse órgão que estava trabalhando dia 1º de janeiro. Então teve direito ao reajustamento a partir do 1/4? Não, a partir do 1/1/2017, porque foi quando na apresentação da proposta ou quando no recebimento da proposta para a administração, ok? Vou colocar aqui a apresentação, para não te confundir. A partir da apresentação da proposta. Olha só, a interpretação sistemática do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.192 e do artigo 40, inciso 11 da Lei 866, indica que o marco inicial a partir do qual se computa o período de 1 ano para a aplicação de índices de reajustamento previstos em edital é a data da apresentação da proposta ou do orçamento. Aqui a proposta se referir de acordo com o previsto no edital. Então é de acordo com a data de apresentação da proposta. Perfeito? Não na data da assinatura do contrato. É na data da apresentação da proposta. Então não esquece isso. Questão 4. A contratada tem direito ao reajustamento somente após 1 ano da entrega das propostas ou do orçamento. Perfeito? Perfeito. Dependendo do que esteja previsto no edital de licitação. Correto, a gente acabou de ver isso daí, então o item está certo. Então aqui é a data da apresentação da proposta ou do orçamento. Aqui a proposta se referir de acordo com o previsto no edital. Veja que está caindo aí para a auditoria, eles cobram o entendimento do TCU. Questão 5. Caso a contratada tenha direito ao reajustamento, o valor a ser pago será calculado aplicado o respectivo índice sobre o saldo contratual após a data do reajuste. Vamos ver o que ele está dizendo aqui em cima. Durante a execução de uma obra rodoviária, a contratada pleiteou o reajuste contratual aplicando um percentual calculado após o índice sobre o montante a receber da obra após a data base, tendo em vista que mesmo estando com algumas atividades injustificadamente atrasadas, o cronograma financeiro estava de acordo com o cronograma de desembolso. Então o que nós temos que tomar cuidado? Que isso aqui, algumas atividades injustificadamente estavam atrasadas. E aqui embaixo ele vai me dizer então que caso a contratada tenha direito de reajustamento, o valor a ser pago será calculado aplicando seu respectivo índice sobre o saldo
total após a data do reajuste. Então o que significa? Olha, nós tínhamos um contrato, o contrato está aqui, ele era para entregar no contrato aqui, contrato, era para me entregar aqui 3 parcelas, 1, 2, 3 parcelas, 4 parcelas, e aqui era a data do reajuste, ok? Então a data do reajuste era ali. Agora vai começar a vigir o reajuste a partir deste cronograma aqui, que era que as parcelas que estão aí, que são o saldo do contrato, perfeito? Como assim saldo do contrato? O que faltava para completar o contrato? Então essa é a situação que deve ser aplicado. Agora vamos colocar onde? Vamos colocar aqui embaixo. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar aqui embaixo a situação que está o contrato hoje. Então o contrato está nessa seguinte forma aqui, ó. Tá aqui e ele entregou 2 parcelas aqui, ó, e era para entregar, aqui era a data, 1, 2, 3, 4 parcelas. Agora tem 1, 2 parcelas aqui, ou seja, deixa eu apagar essa aqui para não confundir, e essa daqui, aqui eu vou colocar aqui cor preta, aqui preto, aqui preto, e aqui vou pintar de novo, tá, não, essa situação. Agora o que acontece? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que ele está falando na questão? A questão está me trazendo a seguinte situação, que eu vou aplicar sobre o saldo contratual, mas o saldo contratual tem aqui, ó, estas 2 parcelas que eram para ter sido executadas antes do reajuste, e elas estão aqui atrasadas devido que estão atrasadas por algum motivo, e esse motivo é o que? Não é justificado, certo? Então essas 2 parcelas aqui, elas não serão aplicado o respectivo índice. Então não é sobre o saldo contratual, porque tem parcelas atrasadas aí, então o item está errado por causa disso, ok? Então o valor do contrato é pago ao longo da execução, não integralmente da data do reajuste à conclusão. Consequentemente, o pagamento do reajuste de preço é efetivado apenas para as parcelas remanescentes do contrato não realizadas após 1 ano da data da apresentação da proposta, e não da totalidade do contrato, conforme prevê o artigo 40, inciso 11. Ou seja, essas parcelas que estão vencidas aqui, ele não vai aplicar o reajuste. Questão número 6. Caso sejam verificadas falhas, não tem como. Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução de empreitada de preço global, constatou que o serviço de assentamento do piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Não sai quase o referido. Além disso, a quantidade executada de piso superava 20% da quantidade prevista no orçamento da obra anexo ao contrato. Julgue o item aí. Caso sejam verificadas falhas no piso após o aceite do serviço por parte da fiscalização. Então a fiscalização deu o aceite, certo? No serviço que foi prestado. O contratado será obrigado a sanar os problemas sem direito a cobrar custos pelo retrabalho? Qual é a resposta? A resposta está aqui no artigo 69. Olha só.
o contratado é obrigado a reparar, a corrigir, a remover, reconstruir, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifique verificarem vícios, se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Ou seja, aqui não interessa se teve já então o aceite do serviço, considerando que é uma obra. Então, se tiver alguma situação que constate essas falhas, defeitos, incorreções, aí a empresa vai ser obrigada, a contratada vai ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, total ou em parte, o objeto contratado. Questão 7ª. Vamos ver aqui. É vedada a contratação de terceiros para assistir e auxiliar o fiscal designado para acompanhar a execução do contrato. Para executar contrato, nós temos um fiscal que vai fazer o acompanhamento, certo? Então, toda a execução de um contrato existe a figura do fiscal. O fiscal é o artigo 67 da Lei 8666, que vai falar que a administração designará um representante que efetuará aí o acompanhamento e a fiscalização, certo? E no mesmo dispositivo diz que pode inclusive ter alguém, um terceiro designado para acompanhar a execução do contrato, para assistir ao fiscal. Então é vedado? Não é vedado, artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado. Designação é por portaria. Permitida a contratação, então é permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então veja, vai somente assisti-lo, somente subsidiá-lo, porque o representante da administração é quem é o responsável para fazer esse acompanhamento e a fiscalização, ok? Mas é possível e não é vedado, então o vedado está incorreto. Questão número 8. Em contratos de obras é permitido realizar o tipo de mudança de especificações ocorrido na situação em questão, desde que não transfigure o objeto contratado. Então veja, uma empresa de engenharia responsável pela construção do edifício público federal recebeu ordem de fiscalização para trocar de PVA para acrílica a especificação da pintura interna em paredes. Então está trocando algo que está previsto no contrato, ok? A ordem foi registrada no diário de obras e como o valor unitário da pintura acrílica é maior do que a pintura em PVA, houve autorização para suprimir a pintura da área do subsolo e assim compensar a diferença do valor. O serviço foi executado conforme determinada medida e pago, e o valor da alteração não extrapolou, isso que é importante, os limites acréscimos da supressão previstas em lei. Então, os contratos de obras públicas é permitido realizar mudança de especificações ocorridas na situação em questão, desde que não transfigure o objeto contratado. Certo ou errado? Certo. Isso aí é o posicionamento do TCU. Então, desde que não transfigure o objeto contratado, ou seja, não mude ele, eu posso sim fazer pequenas alterações. Veja o que diz aí. Primeiramente, o artigo 65 vai falar que os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados. Então, nesse caso em concreto, nós vamos ter o quê? Uma alteração de contrato, perfeito? Vamos alterar. Então, quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação à técnica aos seus objetivos. Então, nesse caso, estamos trocando do PVC para acrílico, então nós estamos uma melhor adequação técnica, então está correto. O TCU vai falar na súmula 261, vai dizer, em licitações de obras, serviço, engenharia, é necessária a elaboração de um projeto básico, adequado e atualizado, assim considerado aquele que foi aprovado todos os elementos descritos no artigo 6º do inciso 9º da Lei 8666, constituído
prática, ó, ilegal. A revisão de projeto, então pode ter revisão? Pode, mas a revisão de projeto básico ou a elaboração do projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outra de natureza e propósito diversos, ok? Ou seja, se eu alterar algo que transfigure o objeto, está irregular. Então, ó, desde que não transfigure, eu posso fazer, então a questão está correta. Questão número 9. É o mesmo enunciado. Então, na situação apresentada por se tratar de contratação de preço unitário, o aditivo contratual é dispensável para a compensação ocorrida entre os serviços e a medição do pagamento. Nós acabamos de verificar que é o que, ó, teve alteração no contrato, teve alteração nas especificações para melhor adequação, vai precisar o que? De alteração no meu contrato. Então, por isso meu item vai estar incorreto, ok? Vai estar incorreto aí. Questão número 10. O princípio da impessoalidade, no que se refere à execução de obras públicas, proíbe a subcontratação de empresas para execução do parte do serviço licitado, embora ou porquanto a escolha pessoal do subcontratado pelo contratado viole o interesse público. Proíbe ou não proíbe? Não proíbe a subcontratação. Vamos ver? Artigo 72 vai falar que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento. Então, partes, não integral. Até qual limite? O limite admitido em cada caso pela administração. Então, a lei não proíbe. Então, proíbe está errado. E assim terminamos a nossa primeira bateria e vamos para a próxima.